Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Hoje a gente vai falar sobre pensamentos pessimistas ou pensamentos negativos, né? O que você quiser tá dando nome aí, você pode dar. E uma característica dele, né, que esses pensamentos pessimistas, é que ele atrapalha muito a vida da gente, né? O que ele pode fazer? Ele pode estar parando o nosso crescimento. A gente pode estar superestimando a ameaça que ele passa, mesmo sem ele passar, né? A gente acha que vai acontecer algo de muito ruim com a gente. Então daí a gente pega e fica pensando que a todo momento algo pode dar errado, que acontecer alguma coisa e que a gente vai se ferrar. E acontece isso. Isso daí fica voltando na cabeça da pessoa e pode ser muito cansativo e desgastante para ela. Mas tem um jeito de a gente estar enfrentando essa situação aí que eu vou falar depois, né? Uma coisa dos pensamentos negativos é que eles se baseiam no que foi no passado nosso, né? Se a gente passou por uma experiência ruim, ele se baseia no que a gente passou e depois ele projeta para o futuro isso daí, como forma que se fosse proteger a gente, né? Mas isso daí é como uma previsão. E previsões nem sempre são 100% certeiras, né? Por exemplo, imagina a previsão do tempo. É sempre certeira que a gente vê no jornal? Não. Imagina a previsão da bolsa de valores, aquelas coisas assim, né? Você imagina que vai ser 100% certeira? Também não. O futebol também tem isso. Tudo é isso. Tudo que é previsão é algo incerto. É algo que a gente não tem certeza que vai acontecer e daí a gente bota fé que aquilo vai acontecer. A mesma coisa a gente pode fazer com os pensamentos. A gente esquece que aquilo lá é um pensamento e a gente coloca como uma verdade absoluta. A gente pensa assim, nossa, aquilo lá aconteceu no passado e essa situação tá parecida e vai acontecer de novo isso daqui. Nem sempre, né? Nem sempre. A gente tem que sempre se focar no que está fazendo, no que está acontecendo, e é por isso que a gente tem que prestar muita atenção nesses pensamentos negativos, porque isso daí pode estar travando muita gente e tá fazendo a nossa vida parar, né? A gente não tá andando para nada. Isso daí pode afetar muito os sentimentos, as coisas assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina assim que vocês vão encontrar um amigo, uma amiga, ou namorado, namorada, né? E a pessoa tá uns 20 minutos atrasados. Aí a pessoa se atrasou 20 minutos, aí a gente pode ter diversos pensamentos. A gente pode pensar assim, nossa, a pessoa, será que aconteceu alguma coisa? Será que a pessoa sofreu um acidente? E a pessoa joga lá em cima o que pode ter acontecido com a pessoa e ela pode ligar até para familiar pensando que ela aconteceu alguma coisa grave, né? Isso daí vamos supor vários pensamentos. A segunda pensamento que a pessoa pode ter também é o seguinte, ela pensar assim, nossa, ele não se importa comigo, ele não tá nem aí para mim, eu não faço diferença na vida dessa pessoa, né? E a terceira, ela pode ser assim, a pessoa pode achar que pode ser uma coisa neutra, né? Tipo assim, o celular da bateria dele acabou, ou dela, né? Tanto faz. E daqui a pouco ou ele tá numa reunião, alguma coisa importante, ele não pode falar comigo agora, e daqui a pouco eu falo com ele sobre isso daí. E é isso que a gente tem que ver, que quando os pensamentos a gente não sabe realmente o que vai acontecer, a gente tem que trabalhar ele não numa forma surreal, né? Super idealista, mas assim uma forma real para a gente se manter com a nossa sociedade não se desequilibrar, por enquanto que a gente está prestando atenção nisso daí. Por exemplo, a gente não sabe o que aconteceu com um amigo, então ou com a amiga. Então a gente assim pode ficar se martirizando de uma maneira, como que eu posso dizer, de uma maneira que não precisa fazer isso. Aí a gente chega, ele chega no encontro com a gente, fala que ou ele se perdeu ou a bateria dele acabou e a gente sofreu muito por nada. Tá vendo? Que traz o pensamento negativo.
né? O pensamento pessimista. Então, o que é aqui? Não é trabalhar com o irreal, é trabalhar com o real para a realidade, né? E depois a pessoa pode falar o que assim? Ah, tá bom, ele não chegou ainda. Então aí você vai dando algumas, não é desculpas, algumas satisfações para você mesmo, para não ficar tão mal assim. Eu lembro um dia também que um paciente meu, ele tinha uma ansiedade assim bem aflorada, né? Isso daí na época da faculdade ainda. E daí ele mandou para a ex-namorada dele, estava no caso, né? Ele mandou para ela uma mensagem. Aí ela viu os dois pontinhos e não respondeu, os dois risquinhos azul do WhatsApp. E daí ele saiu do serviço dele, inventou uma desculpa qualquer lá, para ir ver o que tinha acontecido com a namorada dele, né? Ele ficou persistindo naquele pensamento, ele não trabalhou ele não fez nada para aquilo lá. E aquilo lá ficou tomando conta da cabeça dele até ele saber o que era. Aí ele chegando lá, o que aconteceu? Tinha acabado a bateria dela, somente isso daí, né? Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente vê que tem um pensamento que fica na nossa cabeça, ele fica sempre ruminando, ele fica sempre passando, né? Tendo aquele, incomodando a gente. E principalmente quando a gente sabe que não é real, o que a gente pode fazer? A gente pode chegar e questionar ele, né? Falar, olha, no exemplo dessa ex-namorada assim, pode ser que acabou a bateria, pode ser que a pessoa esqueceu de me responder e depois eu falo com ela, né? Porque senão a gente pode ficar sofrendo com isso à toa, né? E também, o que pode acontecer? A gente não pode ser tão pessimista assim, porque senão a gente adoece mesmo, né? E o que a gente tem que ser realista, porque o realismo faz com que faz a gente agir, no entanto, né? E se a gente for super pensamento colorido, ser super sonhador com as coisas também, ele não faz a gente agir, porque a gente fica projetando que aquilo lá vai dar certo, que aquilo lá vai acontecer, e a gente não faz nada. A gente fica parado, esperando as coisas acontecerem, e a gente não corre atrás daquele sonho. Então, o que a gente tem que focar? O que a gente tem que fazer? Ficar no realismo, mas não ficar negativo, né? Ó, tá acontecendo isso, e eu vou fazer isso, né? Focar nisso, tentar direcionar o que realmente pode acontecer, não como algo negativo pra gente, e também não deixar de agir para mudar, né? Se perguntar assim, tá, aconteceu isso, o que eu posso fazer diante de uma situação dessa? Imagina um seu melhor amigo, uma pessoa que você admira muito também falando isso para você. O que uma pessoa, né, que me olha com bons olhos, que gosta de mim, o que ela falaria para mim? O que ela daria de conselho para mim? O que ela me indicaria a fazer? Isso daí você vai confrontando essas coisas e deixando esses pensamentos assim, fúteis, digamos, né? Que fazem mal pra gente de lado. Eu lembro também que uma vez eu esqueci a minha carteira em casa, né? E eu fui pro trabalho. E daí eu tinha também essa coisa de ficar nos pensamentos, tudo. Aí eu pensando, nossa, a minha carteira eu perdi, como que eu vou refazer todos os documentos? E o que eu vou fazer? E eu não tenho tempo. Aí eu pensei assim, bom, eu não tenho o que fazer agora, porque eu estou no serviço, então eu não posso tá saindo daqui. Talvez a carteira tá em casa e eu não tenho que me preocupar daí. E era exatamente isso que aconteceu. A carteira estava em casa e eu não fiquei preocupado com isso. Então a gente tem que levar não para uma opção só que pode acontecer, né? A gente fica focado, nossa, vai acontecer isso. Pode acontecer as coisas erradas. As coisas erradas acontecem na nossa vida. Mas a gente tem que ampliar o nosso leque de opções do que pode acontecer, né? A gente pode considerar que é algo errado, mas a gente pode ampliar também que outras coisas podem acontecer. Então daí isso você fica questionando esse pensamento e ele pode parar daí de incomodar tanto você. Outra coisa que é bom também para verificando esses pensamentos,
Se você não consegue, porque às vezes é uma coisa muito automática, né? A gente está pensando tudo. A meditação. Meditação é muito boa para estar identificando o que está prejudicando a gente, porque hoje com muito estímulo, né? A internet dando muita informação bombardeada pra gente, e a gente tem muita coisa para estar vendo, isso daí pode atrapalhar muito a gente e a gente não saber o que está angustiando, o que está se passando na nossa mente. E a meditação serve para isso. A meditação serve para a gente focar, né, no aqui e no agora, e o que está passando na nossa mente, o que realmente está incomodando a gente e que emoção que a gente está sentindo, o que está de prejudicial ali. Tá bom, gente? Vou ler aqui os comentários que vocês falaram. Ah, os anjos dando os parabéns. Meu parabéns pelo dia de hoje. Hoje é dia do psicólogo, tá, gente? Ela tá parabenizando aqui. Muito obrigado, viu? Hoje eu tô até com a camisa aqui, ó. Psicologia. Boa noite, parabéns pelo seu dia. A Genira falou também. Muito obrigado, viu, Genira? A Maria Clara também, parabéns pelo seu dia, doutor. O pessoal chama de doutor. Que Deus continue abençoando hoje e sempre. Muito obrigado, viu, gente? Vocês que fazem aqui a minha alegria. Sem vocês aqui no canal, as coisas seriam muito dificultosas. E era isso. O Lucas Souza, parabéns, mano. Beleza? E aí? Então, aí era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Vocês gostaram disso daí? Vocês podem dar umas opções para eu estar falando aqui também, tá bom? E é isso daí que eu ia falar hoje com vocês e amanhã tem mais live, tá bom, gente? Tchau, boa noite e até mais.